meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e antes de mais nada, eu gostaria de torcer por um feliz 2022. Eu espero que vocês tenham tido uma virada de ano maravilhosa e que 2022 seja repleto de amor, paz e alegria para todos nós. Meus amigos, aproveitando essa virada de ano, aproveitando o início de 2022, em janeiro, eu quero conversar com vocês sobre um tema muito pertinente e muito comum nesse período. Quero falar com vocês sobre as férias. Mas antes de mais nada, eu peço que vocês acionem o sino de notificações para que vocês recebam esse vídeo com esse conteúdo. Peço que vocês dêem o like e compartilhem para que outras pessoas conheçam sobre direito do trabalho. E para que conheçam temas como esse, sobre férias. Férias, pessoal, é um dos temas mais perguntados na prova da OAB, mais perguntados em concurso, e eu tenho certeza que esse assunto, esse tema férias, é um dos assuntos mais importantes para todos os empregados. Até porque, meus amigos, quem não gosta de usufruir das férias? Muita gente espera o ano inteiro para gozá-las e usufruí-las. Então, informações sobre férias são sempre importantes, meus amigos. Olha só, esse tema férias, ele é um tema muito vasto. Eu poderia estar aqui falando, gastando 1 hora para conversar, ou mais, para conversar com você sobre férias. Mas precisamos aqui conversar sobre aquelas características importantes e aquelas informações que, na realidade, são aquelas informações que você, empregado, vai querer saber sobre férias. E aqueles assuntos que o advogado trabalhista precisa estar na ponta da língua para conhecer sobre férias e, quem sabe, até o estudante e aquele que vai fazer a prova da OAB. São informações básicas, resumidas e pertinentes. As férias, meus amigos, quando você vai estudá-las, você vai pegar a sua CLT e vai lá no artigo 134, né? As férias, elas estão ali topograficamente na parte do artigo 134 e vai mais ou menos ali até o artigo 145. Então, não é um tema muito longo. É interessante que você estude sobre as férias, porque toda hora cai em prova de concurso, cai em prova do OAB, como eu já disse, e você, como advogado, você como uma pessoa que trabalha no RH de uma empresa, toda hora precisa estar antenada nesses artigos, conhecer esse conteúdo de extrema importância. E você, como empregado, você precisa saber dos seus direitos. Então é simples, eu acabei de falar para vocês ali, mais ou menos aonde que estão inseridas aquelas informações de férias. Vamos começar logo de cara, pessoal, com o artigo 134. Ele é o artigo que inicia esse capítulo, inicia esse tópico e já fala logo que as férias, elas serão concedidas pelo empregador no período subsequente a 1 ano. Para quem não sabe, meus amigos, as férias, elas se dividem inicialmente em período aquisitivo e período concessivo. Período aquisitivo é aquele período que você trabalha 1 ano, após esse 1 ano você adquiriu o direito às férias. Por exemplo, você que está trabalhando, começou a trabalhar agora no dia 1º não, que é Dia Internacional de Descanso no mundo inteiro, mas no dia 2 de janeiro,
de 2022 você começou numa empresa. De 2 de janeiro de 2022 a 2 de janeiro de 2023, após esse um ano, você adquire o famoso período aquisitivo. Por que aquisitivo? Porque você adquiriu o direito às férias. Após esse período aquisitivo, a empresa ela tem um ano para dar essas férias para você. Ou seja, a partir de 2 de janeiro de 3 de janeiro de 2023 a 3 de janeiro de 2024, ela tem um período de um ano para conceder as férias para o empregado. Isso se chama o período concessivo, porque ela tem um ano para conceder essas férias. Agora, a primeira dúvida que vem na cabeça do empregado, porque na realidade o empregado ele não se dá conta, provavelmente muitos empregados eles nem sabem que existe esse período aquisitivo e concessivo. Ele tem uma noção que depois de um ano ele tem direito às férias, é isso que está na cabeça do funcionário, é isso que está na cabeça do empregador, mas ele não sabe dessa informação. Durante o período concessivo de um ano, a empresa ela pode dar as férias no momento que ela quiser, né? É comum que os funcionários entendam, leiam a lei ou escutem algumas informações e entendam o seguinte: eu já estou há um ano trabalhando nessa empresa, eu tenho direito a férias e eu quero as férias na data tal. Ou acha estranho porque a empresa não dá as férias, mas ela, como eu disse aqui, ela tem um ano para dar essas férias, é o direito da empresa. O funcionário tem direito, o empregado tem direito, mas também a empresa tem direito, ela tem direito a dar essas férias até esse período de um ano. Se ela está respeitando esse período de um ano, ela não está cometendo nenhuma irregularidade. Ultrapassada essa informação, eu posso até conversar um pouco mais com você detalhadamente sobre esse detalhe específico do período concessivo das férias, mas uma outra característica importante também, meus amigos, que às vezes passa despercebido do empregado e da empresa até, é o artigo 135, que fala do aviso de férias. No mundo, não vou dizer ilusório, mas no mundo ideal, funciona da seguinte forma: para aquele funcionário que vai entrar de férias no dia 1º de novembro de 2022, no dia 1º de outubro de 2022, a empresa ela entrega ao funcionário esse documento aqui, aviso de férias. A empresa tem que entregar o aviso de férias com 30 dias de antecedência. Não interessa se o funcionário quis essa data, se a empresa determinou, porque a empresa dá as férias na data que ela quiser. Ela tem que respeitar o período aquisitivo. Se ela quiser conceder as férias no período que melhor agrade o funcionário, tudo bem, mas ela não é obrigada a dar as férias no período que o funcionário quer. O que ela precisa respeitar é a antecedência desse aviso de 30 dias. Por que antecedência de 30 dias? Porque, meus amigos, o funcionário, o empregado, ele é um cidadão, ele não vive só na empresa, ele não vive só para empregado, ele vive a sua vida pessoal e ele precisa de um tempo mínimo, nem que seja 30 dias, para se organizar. Caso ele queira viajar, ele precisa se organizar. Caso ele queira realizar outras atividades profissionais nesse período,
em alguma hipótese que não seja proibida, ele pode fazer muitas coisas, então ele precisa se organizar. Até porque, em nenhum momento, meus amigos, a CLT obriga que o funcionário tenha exclusividade com alguma empresa. Ele pode prestar um serviço, ele pode arrumar a casa dele, ele pode fazer obra na casa dele. De repente, naquele período de férias, em uma empresa, ele pode trabalhar por 10 ou 20 ou 30 dias em um outro local, porque não há nenhuma ilegalidade nisso. Como eu disse, ele pode viajar, pode fazer várias coisas. E essas várias coisas, o legislador, ele entendeu que o cidadão, ele precisa da previsibilidade. Então, esses 30 dias é para ele se organizar, para ele fazer o que ele precisa fazer, para que ele se organize da melhor forma. Infelizmente, é comum que algumas empresas, alguns empregadores, não respeitam esses 30 dias, mas estão violando a legislação trabalhista. Então, o certo é que com um mês de antecedência, você receba, o funcionário ele recebe esse aviso de férias. Aí lá na frente, quando estiver chegando ali no período das férias, próximo à data das férias, a empresa tem até 2 dias para pagar as férias. Para quê? Para que esse funcionário receba as férias com 2 dias antes. Ele tem que receber 2 dias antes para ele fazer o que ele tiver que fazer. Se ele quiser ficar em casa, ele fica em casa. Se ele quiser viajar, ele viaja. Fato é que nessas 48 horas anteriores às férias, ele vai receber as suas férias, mas o terço constitucional previsto no artigo 7º da Constituição da República, e ele vai fazer o que for mais conveniente para ele. E falando nisso, falando em recebimento, e se ele não recebe as férias nesse prazo? Porque, meus amigos, no dia a dia acontece de tudo. Tem empresa que frauda as férias, tem empresa que dá um pagamento para a pessoa, das férias a pessoa continua trabalhando, tem empresa que bota a pessoa para sair de férias e não paga nada, e a pessoa fica 30 dias em casa sem fazer nada, não comparecer na empresa, mas ela não recebe as férias mais o terço constitucional previsto na Constituição da República. Como também tem casos que a empresa até paga, ou paga menor, ou paga o valor correto, inclusive com o seu terço constitucional, só que não paga no prazo previsto no artigo 137 da CLT. Então, o que acontece, meus amigos? Se a empresa, ela paga, ainda que ela pague, ela desrespeita o prazo do artigo 137, ela já está cometendo a ilegalidade. Então, em uma eventual reclamação trabalhista, o advogado, na sua inicial, com base no artigo 137 da CLT, vai pedir as férias em dobro, vai pedir a famosa dobra das férias, porque muitas vezes essas férias não serão pagas, e ele pode pedir essa dobra das férias, que seja paga em dobro, ou ela pode ser paga fora do prazo. E muitos juízes também dão a dobra das férias quando a empresa ela desrespeita esse prazo. Um outro detalhe importante, meus amigos, que nós temos que estar atentos, é que com a reforma trabalhista de 2017, o legislador deu uma opção ao empregado que ele possa usufruir das férias em 3 períodos. Antigamente isso não era oficializado, não era muito comum. Agora isso está se tornando comum e está previsto
na CLT, sendo que um dos períodos não poderá ser inferior a 14 dias. E esse fracionamento das férias não é um fracionamento que só seja de interesse da empresa. A empresa pode conceder esse fracionamento, mas em concordância com o empregado. Se o empregado, por acaso, não concordar com esse fracionamento, que é direito dele, caso ele queira usufruir das suas férias durante 30 dias, ele terá direito aos 30 dias. Porque muitas vezes o empregado, ele trabalha, por exemplo, num cargo de confiança, num cargo de gerência, e muitas vezes o cargo que ele ocupa, se ele tirar 30 dias de férias, a empresa pode entender que isso gere prejuízos para a empresa. Então, muitas empresas não iriam aceitar, muitas empresas não aceitariam que esse funcionário usufruísse de 30 dias. Mas se ele quiser usufruir 30 dias, ele vai usufruir 30 dias. Se ele achar conveniente dividir, fracionar essas férias, ele pode fracionar. Mas foi como previsto na nova redação da CLT. Esse fracionamento das férias tem que ser com concordância do empregado. E o que eu conversei com vocês lá na frente, a empresa, o empregador, a partir do momento que se inicia o período concessivo, que é aquele período de 1 ano que a empresa tem para conceder as férias ao empregado, ela tem direito a colocar o funcionário de férias na data que a empresa quiser. Como diz a norma da CLT, concederá as férias na melhor data que dê interesse à empresa, melhor data de interesse da empresa. Então, as férias do empregado não é concedida na época de interesse do empregado, pois nós falamos aqui, eu comecei o vídeo conversando com vocês, de janeiro. Muitos funcionários gostam de tirar férias em dezembro, muitos funcionários gostam de tirar férias em janeiro, alguns funcionários gostam de tirar férias em julho, porque às vezes é o verão, as pessoas gostam de viajar, gostam de passar o Réveillon e o Natal em outras cidades. Muitas vezes, já dezembro e janeiro coincide com as férias das crianças, com as férias dos filhos. Mas você já imaginou o setor de uma empresa, em que nesse setor tenha 5 pessoas que tenham filhos e todos queiram tirar as férias em janeiro? Você já imaginou isso? Eu, particularmente, já passei por isso. Eu sempre tive uma certa sorte de tirar férias em dezembro e janeiro. Muitas vezes eu tirava férias entre dezembro e janeiro, até mesmo para aproveitar o Réveillon e pegar uma parte de janeiro. Mas eu sabia muito bem que isso era uma negociação que eu tinha com o meu superior. Se ele chegasse para mim e falasse: Gustavo, olha só, nessas próximas férias você não vai tirar férias em janeiro, porque a pessoa fulano, ele também quer tirar férias em janeiro. A partir desse próximo ano eu vou meio que fazer um rodízio. Isso já aconteceu comigo, já tirei férias em agosto. E eu falei: meu Deus, agosto, não tem nada que me interesse em agosto. Agosto, inclusive, já começa o ano letivo, já reinicia o ano letivo do segundo semestre dos meus filhos. Por acaso nem foi. Nesse caso específico nem foi, porque foi ano de Olimpíada e por acaso agosto, eles colocaram para agosto as férias, depois que eu fui me dar conta disso. Mas o meu empregador, ele não analisou nada disso, ele apenas analisou
o período de férias do empregado dele que melhor atendia à necessidade da empresa. Então, para aquele empregado que imagina que ele pode escolher a data das férias dele, infelizmente ele está errado. Ele não sabe que a legislação favorece o empregador nesse sentido. Ele pode até tentar escolher e perguntar para o empregador se pode. Se o empregador acolher e deixar, ele tira as férias naquele período que interessa a ele. Senão, será dada as férias, concedidas as férias no período que melhor favorecer a empresa. Por outro lado, o legislador também favoreceu o empregado no seguinte ponto: empregados da mesma família que trabalham na mesma empresa, a princípio eles podem tirar férias no mesmo período. O legislador viu esse lado familiar, pois desde o Código de Processo Civil de 73, que já foi reformado pelo Código de 2005, pelo Código de 2015, o legislador brasileiro ele sempre esteve atento à família. E não foi diferente na CLT. Com essa reforma, ele privilegiou a família. Mas esses funcionários da mesma família podem tirar férias no mesmo período, desde que não haja prejuízos para a empresa. Há uma ressalva ali, que nós temos que estar atentos. Tudo bem, meus amigos? Eu espero que vocês tenham gostado desse tema, gostado desse vídeo. Esse assunto férias é um assunto muito interessante. Tem muito mais coisa para a gente falar sobre férias aí. E vamos começar o ano, né, desejando um 2022 sem pandemia de Covid-19, com muita saúde, com muita alegria, muito trabalho. Desejo muita abundância e prosperidade para todos. Eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.